Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso último vídeo da série sobre mini contratos. Eu sou o Lucas Claro e hoje a gente vai falar sobre vieses comportamentais do trader. Então já deixe seu like aqui que eu tenho certeza de que esse conteúdo vai ser útil para muita gente. Hoje em dia somos bombardeados por uma infinidade de informações de todos os lados, seja por notícias, eventos ou até mesmo pela oscilação dos preços. E tudo isso pode acabar levando o trader a tomar decisões baseadas nas emoções, deixando de lado o racional. Com o gerenciamento de risco que falamos no vídeo anterior, o conhecimento dos vieses emocionais que vamos falar nesse vídeo podem impactar muito na tomada de decisão. Então é possível diminuir e muito a chance de que a sua decisão seja tomada com base em emoções, o que geralmente vai te levar aí a prejuízos. Então vamos falar sobre os vieses. O primeiro que a gente vai falar aqui é o da autoconfiança excessiva. O mercado ele lida com incertezas e probabilidades. Nós nunca sabemos exatamente o que vai acontecer, mas temos que confiar na nossa capacidade de análise e, apesar da autoconfiança ela ser positiva em certo nível para a gente operar no mercado, a gente pode ter a presença de um viés, de um excesso de confiança. Esse viés ele aparece quando a gente percebe que a gente acha que as nossas habilidades e capacidades de análise elas são superiores à nossa real capacidade de atuação no mercado. E aí, com isso, a gente acaba ficando cego àquilo de fato que a gente consegue ter controle, né? Então, a gente acaba fazendo coisas que a gente acha que a gente consegue ter controle, mas no final das contas a gente não consegue. É como se a gente atribuísse certezas às coisas que a gente não tem certeza. Um exemplo disso, por exemplo, é quando você faz uma análise ou um estudo antes do mercado, mas fica preso a eles, ainda que o mercado esteja indo contra ao que você analisou. Outro exemplo é quando a gente tem um dado econômico ou notícia que não sabemos interpretar, mas a gente toma algum tipo de decisão de comprar ou vender baseado simples e puramente naqueles dados. Então você não sabe o que aquele dado significa e você está tomando uma decisão em cima se o dado veio positivo ou negativo e como aquilo impactaria na economia. O segundo é o viés da ancoragem. Ele acontece quando uma decisão do investidor ela é influenciada por um determinado ponto de referência, ou como diz até o próprio nome do viés, uma âncora. Uma vez aí que o nosso cérebro ele adota determinada âncora, a gente começa a comparar as nossas opções com ela. Vamos usar, por exemplo, aqui o caso de uma ação. Você comprou uma ação a um determinado preço e a partir desse momento, toda a referência que você tem em relação a essa ação, ela fica ligada ao preço que você tem desse ativo, ao preço de entrada daquele ativo. Um outro exemplo de viés de ancoragem é a nossa fixação com valores que representam alguma faixa de preço, seja uma resistência ou um suporte, no caso uma euforia ou um medo. Por exemplo, a tão falada faixa dos 100 mil pontos do Ibov, ou seja, abaixo dos 100 mil pontos é causa, acima dos 100 mil pontos está tranquilo. Não é exatamente isso, a gente sabe que não funciona exatamente dessa forma, mas muitos investidores tendem a se comportar nesse caso agora, saindo de cima para baixo, perdendo 100 mil pontos, com um pouco mais de medo, bastante medo, no caso ao contrário, quando a gente rompeu os 100 mil pontos com bastante euforia. Então, fiquem atentos a isso. Outro viés é o de aversão à perda. O viés de aversão à perda ele é muito importante e precisa ser entendido, porque ele pode te ajudar muito nas decisões de investimento. Pesquisadores descobriram que o ser humano ele tem uma tendência a correr mais riscos em uma situação de perda do que em uma situação de ganhos. Ou seja, nós fazemos de tudo para evitar as perdas e chegamos até a correr mais risco por isso. Um comportamento muito comum no mercado financeiro ocorre quando a gente, por exemplo, está numa operação de prejuízo e a gente aumenta a gente faz o preço médio, por exemplo, para baixo, esperando que a gente está aumentando nossa posição perdedora para, no final das contas, caso a gente consiga se recuperar, a gente sair, por exemplo, no 0 a 0. A gente vê muito isso acontecendo. Ou você, por exemplo, comprou uma ação, ou no nosso caso comprou o mini índice, aquela operação está dando errado e você se apega àquela operação achando que por algum motivo que não está ali, o mercado ele vai acabar virando e aí você vai conseguir recuperar ali o prejuízo. Então, por outro lado, quando você está numa operação muito positiva,
você acaba também ficando com medo de perder essa operação negativa. E aí o que você faz? Você encerra a sua operação de uma forma mais curta, uma forma precoce. Então, muita atenção nesse viés, porque se você conseguir controlar esse viés usando muito a questão da gestão de risco, a gente consegue fazer o seguinte, né? Esticar, ou seja, aumentar os ganhos e diminuir as perdas, o que geralmente não é o que acontece, principalmente para quem não sabe, para quem não tem o controle sobre esse viés. A falácia do jogador é outro viés que o trader está sujeito a ter. Ele ocorre quando temos a crença de que determinados eventos estão conectados, mesmo quando não existe nenhuma relação entre eles. Esse viés ocorre pois queremos atribuir algum significado a tudo e procuramos padrões nas informações que estão à nossa volta. O problema, ele ocorre quando tentamos enxergar alguma probabilidade entre eventos distintos, como por exemplo, quando um jogador acredita que o resultado de um lançamento de dados está relacionado ao próximo. No caso do mercado é comum alguns investidores associarem eventos que não têm relação nenhuma entre si, acreditando que aquilo que aconteceu no passado vai se repetir. Já o viés da disponibilidade, ele está relacionado com uma característica da nossa mente, de perceber mais facilmente coisas que já estão preparadas na memória ou são repetidas com frequência. Entendemos que se algo pode ser lembrado, deve ser importante e tomamos decisões baseadas nessas memórias, que são acessadas mais facilmente. O investidor pode se ver nessa situação, por exemplo, quando algumas empresas têm uma forte onda de valorização e ganham mais exposição na mídia, fazendo com que performances ruins sejam esquecidas e as boas notícias fiquem na memória recente das pessoas. Por último, um viés muito conhecido no mundo das apostas, o famoso martingale. Ele é um modelo de estratégia muito antigo que tem origem nos grupos de apostas de cara ou coroa, que eram muito populares na França lá no século XVIII. Nessa estratégia, o apostador ele dobra sua aposta depois de cada derrota, acreditando que o primeiro acerto ele vai ser suficiente para pagar todas as perdas anteriores. A estratégia de martingale é aplicada por algumas pessoas no mercado, mas é muito, muito perigosa e pode levar a perdas significativas. Nessa estratégia, a quantidade de dinheiro do investidor é infinita, fazendo com que o modelo seja totalmente fora da realidade e leve muitos à falência. Podemos dizer que essa estratégia está muito ligada ao viés da versão da perda que citamos anteriormente. O exemplo que vemos no mercado é quando o investidor ele dobra o tamanho das suas posições perdedoras, acreditando que dessa forma ele diminui o seu preço médio, claro que ele vai diminuir o preço médio, e que fica mais fácil, digamos assim, dele recuperar o prejuízo que ele teve, que ele já está nessa operação. Então precisa subir menos para ele recuperar aquela posição, visto que ele aumentou, ele dobrou o tamanho da posição dele. Então, tome muito cuidado, a gente sabe que na realidade o caixa ele é finito, né? Então você não tem, o investidor ele não tem capital infinito para sempre ir fazendo preço médio, né? Alguns casos nunca funcionaram, né? Mesmo com fazendo preço médio, algumas empresas nunca voltaram aos preços que já foram negociados anteriormente, e aquele preço médio do investidor ele nunca volta a ser atingido, e aí o prejuízo fica gigantesco. Então, tome muito cuidado, né, e muito atentos aos vieses comportamentais que a gente falou aqui nesse vídeo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês querem saber mais sobre esse tema, seja sobre o nosso vídeo sobre de vieses comportamentais ou qualquer um dos outros 3 que a gente fez, day trade de mini contratos, gerenciamento de risco. Então, fiquem ordens, fiquem à vontade aqui. E gostaria também de convidar vocês a conhecerem a nossa sala de análise todo dia aqui no canal do BTG Pactual, de segunda a sexta. Teve pregão, tem sala, então nos acompanha o mercado. Lá a gente fala de tudo, ação, notícia, tudo o que está acontecendo no mercado e também das ações que vocês pedem no chat. Beleza? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau.